De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com Duane Reis, da SB Crédito. Duane, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, para falar com os telespectadores da TV Educador. Duane, passamos aí, desde o início da pandemia, por um período difícil, um cenário complicado para muitas pessoas e com uma perspectiva diferente relacionada a crédito, As pessoas com medo de investir, com receio, e agora com a retomada a gente percebe aí um momento de várias possibilidades, mas possibilidades que necessitam aí, muitas vezes, de um impulso financeiro, e é a dúvida das pessoas, Como é que fica o mercado de crédito para o ano que vem? Qual é a perspectiva nesse sentido? Houve, Luciano, vários momentos diferentes nesse período de pandemia até o momento que a gente está agora, Imaginando que houve um momento de interrupção total das atividades, onde as pessoas físicas e empresas tiveram dificuldade para honrar seus compromissos do dia a dia, e isso foi um momento bastante delicado para todo mundo. E no momento em que as empresas voltam às atividades econômicas, é necessário que essas empresas precisem se preparar sua empresa, preparar seus estoques, para que esse mercado consumidor, voltando a consumir de maneira equivalente ou parecido com aquilo que nós tínhamos ainda antes do período de pandemia, possa ser preparado para que de alguma maneira as empresas consigam dar resultado e as pessoas consigam consumir cada vez mais, Então esse é um processo de retomada e o crédito ele é fundamental nessa etapa, porque as empresas precisam, uma vez que elas passam a ter volumes de comercialização maiores do que aqueles que elas tiveram durante o período de pandemia, elas precisam fazer novos investimentos na sua própria operação para que isso possa gerar novos retornos para seus caixas e alimentar todo o ciclo da economia. E é o que a gente vê, e que ouve muito falar atualmente, que a gente está num ciclo até de inflação aí presente, não é? Porque no período da pandemia caiu o consumo, muita gente parou de produzir e agora o consumo voltou com tudo, mas não consegue atender a esse mercado aí, por isso que investir agora é fundamental. São vários aspectos coexistindo, No primeiro momento você tem a retomada da economia e a volta das cadeias produtivas. Essas cadeias produtivas retornando ainda estão desabastecidas ou não estão completas. Isso gera um determinado tipo de impacto. Faz com que, por exemplo, você tenha aumento dos preços e gere aumento na inflação, o que, de certa forma, impacta consumo, mas, de alguma maneira, é uma forma também das empresas se prepararem para o que vem pela frente. E outros cenários ainda, Você tem agora, em 2022, um ambiente econômico também impactado pelo processo político, é natural, é cíclico, faz com que, na hora de planejar o futuro, na hora de pensar como vai vender ou como vai prestar serviço no ano de 2022, as empresas precisem olhar para vários aspectos e poderem considerar todos esses aspectos na hora de fazer seu planejamento. Mas a gente entende que é um cenário muito positivo para o crédito, porque uma vez que as empresas continuam retomando suas atividades e as pessoas têm mais confiança de que a gente não vai, por exemplo, viver um novo ciclo de interrupção das atividades, é natural que as pessoas comecem a se planejar para o futuro, e isso também gera consumo. Então, gerando o consumo das pessoas, as empresas ganham mais força para poder investir nos seus estoques, preparar suas operações para continuarem crescendo. O Renato coloca uma questão importante aqui, que é justamente as empresas que, antes do período da pandemia, já se planejaram para o universo virtual, para essa demanda, que se mostrava um processo de médio prazo, saíram na frente porque foi o que sustentou esse período inicial, de certa maneira. E ele coloca justamente isso, da importância hoje de se pensar qualquer investimento também amparado nesse mercado, Não dá mais para desassociar hoje, correto? Durante a pandemia, o que a gente observou foram empresas que aguardaram para entender
e aguardar a retomada das atividades, e outras empresas entenderam que seria, a partir daquele momento, um novo cenário com um novo comportamento de consumo, um novo comportamento da sociedade, e isso fez com que quem se preparou para um ambiente diferente daquele que vinha acontecendo até então, de alguma maneira acabou tendo mais resultados durante a pandemia, porque precisou se reinventar de alguma forma e continuar oferecendo produtos e serviços dentro da nova realidade. Então, esse paradigma é um paradigma da sociedade como um todo, né? De entender que, mesmo com a retomada das atividades econômicas, existe uma forma diferente de consumir, uma forma diferente de se comportar, e é importante que cada uma das pessoas e empresas entendam e façam uma reflexão daquilo que como participa da sociedade, né? E faça uma adequação da sua própria realidade para o que vem pela frente. Então, essa é a nova dinâmica. Essa dinâmica ela não impacta somente empresas, ela impacta cada um de nós como sociedade. Perfeito. O que a Natália também coloca aqui, que eu acho importante destacar, é que muita gente empreendeu no período da pandemia, né? A gente teve aí muitos autônomos, muitas MEIs criadas, muita gente mudou de ciclo de mercado e conseguiu, inclusive, se estabilizar nisso, mas vê nesse momento também agora um momento de consolidar e até crescer esses esforços, né? E o acesso ao crédito também é uma ferramenta fundamental para esse passo. Sem dúvida. Voltamos ao paradigma da forma como cada um enxerga o seu próprio momento. Uhum. Imagina que uma empresa MEI que tenha criado o seu negócio durante a pandemia tenha sofrido impacto, por exemplo, na área de serviços, né? Uma área muito impactada porque todos os estabelecimentos foram fechados. E aí sofreu algum tipo de impacto e tentou se reinventar durante a pandemia e continuar oferecendo seus serviços. Por exemplo, outras pessoas, né, que tinham seus empregos formais se viram sem emprego durante a pandemia e resolveram, por exemplo, criar um novo negócio. E a partir dessa decisão de criação de um novo negócio, você cria uma nova realidade. De certa forma, isso vai movimentando para todos os lados. O crédito, ele sempre vai estar a favor do processo que move a economia, né? O crédito, ele é alguma coisa que você só teria condições de fazer no futuro e você toma a decisão de tentar fazer no presente para mudar o seu futuro. O crédito, ele tem essa capacidade. E isso ajuda pessoas, ajuda empresas, pequenas empresas, médias empresas, a tentarem mudar o rumo normal daquilo que poderia ser diferente caso essa empresa não tivesse chance de investir, chance de se preparar para o futuro, né? Então, o crédito, nessa perspectiva, é sempre uma ferramenta necessária. Obviamente, é importante que as empresas entendam que tipo de crédito elas precisam contrair, como elas vão se planejar para poder pagar esse crédito adquirido no presente para pagamento no futuro, como é que vai ser o planejamento, que começa no muito conhecido fluxo de caixa, entender quanto você espera receber no futuro, como é que estão as suas vendas, né? Na pessoa física, né? As pessoas precisam entender como é que está o seu orçamento dentro de casa, se determinada compra que a família pretende fazer, se é o momento necessário para fazê-la, e a partir desse planejamento, com um pé na realidade, o crédito ele é muito benéfico porque ele ajuda a antecipar algo que você só poderia fazer talvez muito tempo depois. Walter perguntando se essa subida da inflação, né, se você acredita que isso vai interferir demais nos juros dos créditos futuros, e para as pessoas que estão endividadas, né, como renegociar essas dívidas aí, ou o crédito mais interessante para saldar essas dívidas e conseguir, muitas vezes, sair da inadimplência? Bom, respondendo a primeira parte da pergunta do Walter, sim, os impactos da inflação geram um aumento de custo de crédito também, e outros fatores também fazem com que o custo do crédito fique maior nos próximos anos. A gente acredita que esse processo é um processo temporário, mas ele vai impactar o ano de 2022, sem dúvida alguma.
E quanto à segunda pergunta, sobre o replanejamento das suas dívidas, é importante entender a natureza dessa dívida, é importante entender quanto de juros é pago para essa dívida, né? Tudo isso começa, de certa forma, dentro de um planejamento pessoal, daquilo que a máxima de que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, né? E quando a gente deve, a gente precisa ainda gastar menos para que a gente possa olhar para um cenário futuro e replanejar a forma de fazer o pagamento das dívidas. Então, acho que o primeiro aspecto é como planejar a sua própria vida de tal maneira que possa sobrar recursos para que você possa pagar aquilo que você deve. No segundo momento quanto você paga de juros hoje, né? De onde é esse crédito? Existe a possibilidade de você renegociar essa dívida com a instituição financeira da qual você adquiriu o crédito? Existe a possibilidade de você adquirir uma nova linha de crédito em uma outra instituição financeira com juros mais baixos, de tal forma que você possa substituir uma dívida pela outra, mas diminuir o custo dessa dívida na linha do tempo? Então, tudo isso precisa ser pensado para que você consiga replanejar o seu dia a dia e fazer com que você consiga saldar suas dívidas. Pedro, também uma questão interessante aí, hoje você tem várias instituições que dão acesso e que oferecem crédito, mas ele coloca da importância, né, de se conhecer a instituição, de ser balizada e da confiabilidade, né? E de fato, né, foi um problema que muita gente enfrentou, né, de empresas não tão bem intencionadas assim no mercado. Uma coisa que nós do setor de crédito observamos muito, ouvimos muito dos nossos clientes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, comentarem, é de que no momento em que se adquire o crédito, existem aquelas letrinhas pequenas ali na hora que você assina e de certa forma é um momento onde você precisa do crédito e você não observa todos os aspectos que podem te impactar no futuro. E quando chega no futuro, existem custos adicionais que não foram claramente expostos ali durante o momento de contratação do crédito e faz com que as pessoas se sintam lesadas. Então, é importante demais que uma empresa, na hora de contrair o crédito ou a pessoa física, embora tenha uns aspectos contratuais, né, tudo isso precisa ser muito claro, existe também a reputação da instituição. Então, quem são as outras empresas, quem são as outras pessoas que já precisaram adquirir crédito nessa instituição financeira, né? Como é que essa instituição financeira se comportou com as pessoas? Então, esse é um aspecto muito relevante, porque às vezes você pode ter, dentro da contratação, clareza na forma de ter o seu contrato de crédito, entretanto, na hora de executar isso, pode ser que a instituição se comporte de uma maneira diferente, né? E é importante, então, que saiba, sim, a reputação. A nossa empresa é uma empresa que a gente precisa ter esse aspecto com clareza o tempo inteiro, porque o processo de tomada de crédito é muito dinâmico. Então, se não houver uma relação de confiança entre a empresa que contrata o crédito e a gente concedendo o crédito, essa confiança se rompe e simplesmente as operações deixam de existir. Então, sem dúvida alguma, a reputação é fundamental na hora de oferecer crédito e na hora de contrair crédito. E não existe também fórmula mágica, né? É importante as pessoas entenderem isso, não é? É importante a compreensão do que está estabelecido no mercado e que não dá para ir muito além disso, né? Tudo que parece muito milagroso tem que se desconfiar. Sem dúvida. Esse é um outro aspecto bem importante mencionado por você, Luciano, porque muitas vezes alguém encontra, por exemplo, uma determinada linha de crédito com um custo menor que a metade do que ela olhou em 3 ou 4 outras empresas, né? Verifique, é importante você entender com que instituição você está lidando, né? Existem parâmetros de mercado, né? Então, se você vai fazer um crédito de longo prazo, existem taxas que as instituições vão praticar mais ou menos ali dentro de uma média, e é óbvio que existem oportunidades de empresas que se desafiam a oferecerem crédito cada vez mais barato para pessoas e empresas,
mas é importante que isso esteja dentro de uma realidade e que você saiba comparar essas realidades para não entrar em algo que, de fato, na prática não vai acontecer. Uhum. Miguel, parabenizando aqui pela pauta, né, dizendo a importância, de fato, de se falar de crédito num momento como esse, e destacando o que você colocou, né? Ano que vem a gente tem um impacto de período eleitoral, tem impacto especificamente também de Copa do Mundo, enfim, né? Esse ainda resquício de pandemia, de incerteza ainda existente, e ele coloca justamente isso, né? Como ter segurança para investir, né? Ou, de fato, como investir com cautela num período como esse. Voltamos à questão do planejamento, né? Vamos hipoteticamente, uma empresa que conhece o seu próprio mercado, que já atua no seu mercado há alguns anos, acaba, mesmo num cenário de incerteza, mesmo num cenário onde não se tem o controle do que de fato vai ocorrer, você consegue estipular etapas para fazer os investimentos e acompanhando ao longo do ano se esses indicadores, essas informações vão se confirmando, né? Afinal, por mais que a gente olhe para 2022 como um ano com vários aspectos diferentes, né? Tomada da economia, aspectos políticos, Copa do Mundo, como você mencionou, o Brasil é um país que vive um desafio todos os anos. Então, há muitos anos, neste período de governo, no governo anterior e governos anteriores a esse também, tiveram desafios diferentes entre um e o outro, mas o Brasil sempre, ou por muitos anos, passa por um processo de estruturação, né, de restabelecimento, e isso faz com que determinados aspectos da sociedade sejam mais ou menos impactados. Então, não tem nada tão novo assim, né? Então, a gente vive essa realidade como sempre viveu, e a gente que trabalha com crédito, a gente encoraja, sim, as empresas de se desafiarem a continuarem a crescer, porque a gente entende que é dessa forma que a gente ajuda a sociedade a prosperar, a criar novos caminhos. Não dá muito para cruzar os braços, assim, a gente precisa realmente seguir confiante e acompanhando, fazendo aos poucos e acompanhando. É por aí que a gente pensa. E, de fato, né, quem aproveita os momentos mais críticos para investir com sabedoria, com o pé no chão, né, acaba tendo as melhores oportunidades. É bom também destacar esse lado, né? Quando o mercado está bem, todo mundo está bem, é difícil se estabelecer, né? Esse é justamente o momento que, para quem aí tem essa segurança, vale a pena. Sem dúvida alguma. A gente procura olhar sempre para o cenário com otimismo, né, com realidade, com o pé no chão, mas com otimismo, porque somos nós que ajudamos a sociedade a crescer, a gerar novos empregos, a gerar consumo e de certa forma, nós, empresários, precisamos tomar frente dessa atitude, né, dessa forma de lidar com o que é novo. Para quem quiser conhecer um pouco mais da SB Crédito, né, quais os caminhos para entender mais o trabalho de vocês? Ok. SB Crédito é uma empresa de crédito que atua há mais de 20 anos no mercado de crédito para empresas de médio porte, pequeno e médio porte. Nós temos diversas linhas de crédito diferentes, muito voltadas para o curto prazo, né, créditos até um período de 6 meses, geralmente antecipando os recebíveis da empresa. Então, aquilo que a empresa vende agora e o seu cliente da empresa vai pagar a prazo, a empresa consegue antecipar esse recebimento na SB Crédito à vista. Em geral, essas taxas de juros são taxas menores. A gente procura ser bastante competitivo, exatamente para que a gente consiga estar presente na vida no dia a dia dessa empresa, né? Atendemos empresas em todo o território nacional. Nossa sede fica no sul do Brasil, em Curitiba, e temos regiões, pessoas que atendem em cada região do Brasil para, enfim, visitar a empresa, entender um pouco da realidade da empresa.
sempre com uma dose de realidade. Então, a gente não faz crédito para cobrar de forma indevida no futuro. A gente faz crédito para ajudar empresas a crescerem e só dessa forma a gente consegue ser competitivo e se manter atuando. No ano de 2021, a SB Crédito realizou algo em torno de 4,3 bilhões de reais em operações de crédito, né, para mais de 2.000 empresas diferentes. Uhum. E faz isso ano a ano e vem crescendo suas operações também. E só esse dado que você já coloca, né, de optar por ações diferenciadas, né, olha, a empresa tem a receber, então isso entra no cálculo, não é? Você consegue ser mais competitivo nesses formatos, já é um diferencial de mercado e eu tenho certeza que já atrai o olhar aí de quem pensa em ter acesso ao crédito para poder investir. Sem dúvida. Essa é uma forma de pensar. Crédito, a gente vivencia essa realidade todos os dias e há muitos anos, e a gente percebe o quanto que existe de comportamento por trás de uma operação financeira, né? Então, a gente percebe alguns empresários mais audaciosos, outros menos audaciosos, algumas pessoas com uma dose de otimismo maior ou menor, e a parte do nosso papel, de alguma forma, poder ajudar a enxergar essa realidade e no que a gente ajuda a enxergar essa realidade, faz com que isso também ajude a empresa a pensar um pouco a respeito sobre a forma como ela vai se comportar e o que ela pode esperar do futuro. Perfeito. Doni, eu quero agradecer imensamente a participação conosco aqui no programa, deixar sempre esse espaço disponível em 2022, esperar realmente aí que a gente tenha um ano próspero, não é, com de fato, como a gente colocou aí, com as pessoas aproveitando um momento que parece difícil e oportunizando esse momento, não é, e entendendo realmente que o caminho tem sido, né, tortuoso, mas vale a pena investir, vale a pena produzir e de fato a gente tem visto o quanto isso tem mudado a vida de muita gente. Gratidão pela participação aqui conosco. Luciano, eu que agradeço a oportunidade, ficamos à disposição para ajudá-los em qualquer outra informação relacionada ao mercado de crédito e muito obrigado.